de tanto embasamento, vamos finalmente para um exemplo aqui de cálculo de cinemática. E aí, vocês dão uma pausada para copiar aqui essa imagem que seria de um manipulador polar. Então acho que a gente já viu no vídeo na aula passada. O que é que ele faz? Ele gira nessa direção, nesse sentido, né? Faz esse giro ao redor dessa base redonda e ele tem esse movimento aqui de pistão, pode subir e descer, aumentando ou diminuindo essa distância entre A e B. Então, nesse tipo de problema, a primeira coisa que a gente faz, até colocar aqui em verdinho com observação, é definir os referenciais móveis. Se não tiver um referencial inicial definido, define ele também. Dependendo da questão, pode ser que esteja só o manipulador sem nem esse x e y. Então a gente define. Nessa questão eu defini o ponto O como sendo o mesmo do ponto A. São dois motivos. Primeiro porque já permite direto a gente calcular a cinemática do ponto B usando ROA, porque eu já conheço que vai ser zero. E segundo porque eu sempre uso A quando isso é uma convenção pessoal para o primeiro ponto do sistema. Então se o referencial inicial tivesse, por exemplo, longe aqui, aqui estaria meu O, mas meu sistema começa aqui, eu usaria o A aqui. Beleza? E aí, como é que a gente define esses referenciais móveis? O que a gente vai fazer? Eu acho que ninguém tem dúvida de que o referencial móvel tem que estar alinhado aqui com esse vetor AB, que é um vetor que a gente está querendo descrever, né? Primeiro, na cinemática, a gente vai descrever ROB, a cinemática da posição, como sendo ROA mais RAB. Então, me é útil que o vetor AB seja facilmente descrito no referencial móvel. E aí, deixa eu colocar esse AB aqui. Opa, colocar numa linha mais grossa. Pronto. Então aqui eu teria o meu x1, o meu x1 e o meu y1. Né? E esse ângulo aqui entre o eixo x e o eixo x1 a gente vai chamar de θ. Muitas vezes num problema, principalmente problema de livro, o ângulo já vem definido, você só escolhe o referencial ou alguma coisa do tipo. Né? Então tá aqui, a gente escolheu o nosso referencial móvel e só precisa dele para esse problema. Esse problema é simples, só tem uma rotação, geralmente eu vou ter um referencial móvel para cada rotação. Não é uma regra geral, mas normalmente funciona assim. Então esse aqui eu só tenho uma rotação, então só preciso de um referencial móvel. Segunda coisa que a gente faz é descrever as rotações
descrever as rotações. Como é que é isso? Vou colocar aqui o azul escuro. Nesse problema aqui, eu tenho o referencial B1. Que é meu x1, y1. E o que é que compõe esse referencial B1? É uma rotação de θ na direção Z do referencial inercial, né? Então isso implica matriz de transformação, matriz de rotação, vetor, velocidade angular, angular da rotação simples. Faltou um L aqui, né? Então, o que é que isso me diz? Mais uma vez, que é uma rotação de θ com a direção C do referencial inercial. Então, nesse caso, qual é minha matriz de rotação? Nesse caso, eu vou ter um Tz de θ, ou um Tθ, igual a um cosseno de θ, seno de θ 0, menos seno de θ, cosseno de θ 0, 0, 0, 1. E a transposta, θ transposto, igual a mesma coisa, sendo transposto, só vai mudar o sinal do seno. Então, o que é que essa matriz me faz? Essa daqui, se eu tiver um vetor no inercial, então um vetor S qualquer no inercial, se eu aplicar o Tθ, ele vai me levar para um vetor no referencial B1. E essa daqui, se eu tiver um vetor no referencial B1 e aplicar a matriz de transformação transposta ou inversa, ele vai me levar para o mesmo vetor descrito no referencial inercial. E agora, em termos de velocidade angular,
da rotação simples. O que é que eu vou ter? Ó, é uma rotação de θ na direção z do referencial inercial. Então isso vai me gerar um vetor velocidade no referencial inercial, θ ponto, que vai ser a velocidade, a derivada do θ, e vai ser igual a 1, 0, 0, θ ponto. Como acontece, a gente já sabe, que eu já falei, supostamente vocês já sabem. A minha velocidade angular, que leva de um referencial ao outro, então essa está me levando do inercial para o B1. A velocidade angular da rotação simples é bem descrita nos dois referenciais. Então, ela tem esse mesmo formato. Por quê? Porque se eu tivesse aqui partindo do I e aplicar a matriz de transformação, essa matriz de transformação não ia fazer nada com esse vetor, porque ela mantém constante os termos que estão em Z. Beleza? Então, em terceiro lugar, o que é que eu vou fazer? Descrever vetor velocidade angular dos referenciais. No caso, dos referenciais móveis. Então, se eu pegar aqui, velocidade angular do... Não precisa nem do 2, né? Só tem um do referencial móvel. Então, nesse caso, eu vou ter um ômega 1, que vai estar bem descrito, né? Tanto faz no inercial ou no B1, porque ele só tem essa componente de rotação. A única rotação que eu tenho nele é essa rotação Iθ1, θ.1 e θ ponto, que vai ser igual ao B1 ômega 1, que é igual ao B1 θ.1, B1 θ ponto, que é igual a 0, 0 θ ponto. Então, dando continuidade, a gente pode encontrar a derivada da velocidade angular. Qual vai ser essa derivada? No caso do vetor no inercial,
só derivar os componentes direto. Então, I ômega ponto 1 é igual a D sobre dt de I ômega 1, que é igual a 0,0 θ ponto. No caso do B1 ômega 1, o que é que a gente quer? O que a gente vai usar é lá é o d asterisco dt de B1 ômega 1. É o que a gente vai usar na nossa equação da cinemática. Então é só fazer a derivada dos componentes, que fica 0,0, que é θ 2 pontos, θ 2 pontos. O que acontece é que eu vou botar como observação é que muitas vezes, na maioria das vezes, d asterisco dt de Bn ômega n, isso aqui vai ser sempre válido, é igual a d sobre dt de Bn ômega n. Por que isso? Lembra que o d asterisco, que a gente usou essa nomenclatura, é a derivada só dos componentes. Então eu não estou levando em consideração a rotação do referencial. E o d sobre dt seria a derivada total. Mas o que é que acontece quando eu tiro a derivada total desse vetor aqui? Deixa aqui menorzinho. D sobre dt de Bn ômega n vai ser a derivada das componentes, que a gente viu como derivar um vetor no referencial móvel. Mais o termo referente à rotação do referencial móvel. Então, qual é o termo referente à rotação do referencial móvel Bn? É o próprio Bn ômega n. E aí eu vou fazer um produto vetorial dele com ele mesmo. E isso aqui é zero. Então termina que muitas vezes, que na maioria das vezes é o que vai acontecer, a não ser que você esteja aqui um m e um n, tipo o vetor velocidade angular do referencial 5 está descrito no móvel 3. Aí isso aqui não vai se cancelar. Mas sempre quando você tiver o vetor referencial, o vetor velocidade angular do referencial 5 descrito no referencial móvel B5, isso vai ser verdade. Então, de forma geral, Bn ômega n é igual a d asterisco dt de Bn ômega n. Então isso aqui é uma facilidade, porque no final das contas a gente não precisa ficar fazendo ou encontrando esse aqui
e levando para o móvel, ou fazendo essa derivação no móvel somada de um produto vetorial. Então, quando eu encontro ele no referencial dele, B1 ômega 1, a derivada é a própria derivação dos componentes. Beleza? E aí a gente parte para o quarto ponto, que são os vetores conhecidos nesse problema. Então, pessoal, nesse caso, quais são nossos vetores conhecidos? O que é que eu já conheço? Então, ó, eu sei o ROA, que independente do referencial, ele é zero, né? Porque está parado. E a mesma coisa o VA e o AA. Beleza? Além desses, o que é que eu sei? Eu sei I ômega 1, sei I ômega ponto 1, sei B1 ômega 1 e sei B1 ômega ponto 1, né? Foram esses que a gente calculou até agora, até aqui na velocidade angular do referencial móvel, que a gente vai usar no decorrer do cálculo da cinemática. Mas aí eu pergunto, eu sei também o meu B1 RAB? Então, geralmente, esses vetores a gente encontra muito facilmente pela geometria do problema. Então, o que seria meu B1 RAB? No vetorial B, ou no referencial B1, eu tenho esse referencial aqui em verde, e o meu R, A, B, o vetor que vai de A até B, seria esse vetor aqui. Como é que ele é descrito nesse referencial B1, né? Dê uma pausa aí e pense, né? Porque nesse referencial B1, ele é simplesmente descrito como uma componente L na direção X, 0 na direção Y e 0 na direção Z. L na direção X, 0 na direção Y e 0 na direção Z. Pronto. E aí acabam os vetores que eu tenho conhecido. E o meu quinto passo, vou colocar aqui. Aí agora realmente é o cálculo da cinemática, que quer dizer posição, velocidade e aceleração dos pontos pertinentes.
Então, nesse caso aqui, qual é o ponto pertinente que eu tenho? O movimento do ponto B, né? Que é o ponto do efetuador, desse manipulador polar. Né? Se eu tivesse pontos além, né, eu tenho um B, um C, eu ia calcular cada um deles. Nesse caso, que é simples, é só o ponto B.